Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do JesusCast. A gente está na lição 6 desse trimestre e o título é Batendo a Porta do Céu. E vai falar da famosa Torre de Babel, não é? Que construíram lá, só que estavam tentando construir, só que Deus não deixou eles construírem. O verso se encontra em Gênesis 11:4 e diz assim: Depois disseram: Venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. E antes de a gente começar a discutir sobre isso, vou apresentar quem está aqui com a gente. Estamos aqui com Renata Gondim. Oi, pessoal. Fernanda Massoud. Oi, pessoal. Sofia de Abreu. Oi, pessoal. Joaquim de Abreu. Oi, pessoal. Guilherme Dória. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Lu Oliveira. Oi, gente, tudo bem? E quem está falando aqui com vocês é Lucas Adriano. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre a Torre de Babel, a famosa Torre de Babel, né? Que já teve até, se eu não me engano, uma novela com um nome parecido com esse. A história dessa torre, ela parece ter ocorrido lá em Babilônia, né? Cidade da antiga Mesopotâmia, que hoje é o Iraque. Na época, o povo da região era conhecido por construir estruturas imponentes e os zigurates, que eram altas plataformas de templos. Essa era uma parte importante de sua cultura. Parece que a construção simplesmente estava no sangue deles. Ellen White explica por que esses construtores se reuniram nessa planície. Ela fala assim: durante algum tempo, os descendentes de Noé continuaram a viver entre as montanhas onde a arca ficou ancorada. Ao crescer em número, a apostasia os levou à divisão. Aqueles que não queriam se lembrar mais de Deus e desejavam se libertar das restrições da lei, ficaram aborrecidos com os ensinos e os exemplos dos seus vizinhos que eram tementes a Deus. Depois de algum tempo, eles decidiram se separar. Assim, eles se mudaram para Sinear, às margens do rio Eufrates, atraídos pela beleza do lugar e pela fertilidade do solo. Está lá nos Escolhidos, página 64. A narrativa da Torre de Babel atrai nossa atenção por várias razões. Imagina aí, um grupo de pessoas se lança audaciosamente a construção de uma estrutura que pretendia atingir o céu. E agora eu vou falar aqui com o nosso convidado especial, né, Joaquim, e ele vai falar para a gente o que era essa Torre de Babel. Joaquim, fala aí para a gente. Era que os homens construíram essa torre igual eles faziam. Para chegar até o céu, né? Uhum. E por que eles construíram? O que eles estavam com medo? Estavam com medo do quê? Do dilúvio, se Deus ia mandar outro dilúvio. Isso. Como Noé. Exatamente. Aí eles achavam que se Deus mandasse outro dilúvio, eles iam ficar lá na torre, né? Se protegendo. E aí o que Deus fez? Ele destruiu a torre. Destruiu a torre, mas isso foi depois, né? Ele desceu e confundiu a língua de todo mundo, né? Todo mundo ficou falando língua diferente. Por exemplo, se eu falasse inglês, você falava português, Lucas falava espanhol e ninguém se entendia. Aí o que aconteceu? Eles se dividiram, entendeu? E aí eu vou... Português, matemática... E a primeira pergunta justamente é essa, agora para os meninos aqui, né? Joaquim está muito sabido. Qual foi a razão desse projeto e por que construiu essa torre? Sem ser a parte do dilúvio, o que eles queriam mais? Bom, pelo que eu entendi aqui através da lição, a gente vê que eles quiseram construir essa torre para que eles ficassem famosos e não se espalhassem novamente pelo mundo. Acho que foi porque, se eu não me engano, Deus falou que não iria haver outro dilúvio novamente na terra e tudo mais, só que eles meio que duvidaram da palavra de Deus. E eles também, com isso, eles queriam, né, como eles queriam ser uma cidade popular, eles meio que também queriam se colocar acima de Deus e substituir Deus, né? E foi por isso que Deus confundiu as línguas lá e fez com que todos se espalhassem aí pelo mundo.
As pessoas de Babel queriam construir uma grande torre, que fosse a moradia de segurança e proteção, por não terem acreditado na aliança e palavras de Deus. Queriam ficar famosas pela construção, assim, querendo a grandeza que pertencia a Deus para elas. Ficar famosos, como diz no verso-chave. E o que mais? Eles eram o quê? Os construtores eram o quê? Eram ambiciosos, né? Eles sonhavam com a grandeza de uma famosa torre que lhe traria, né? Atraía a atenção de todo mundo, e eles queriam evitar, justamente como o Joaquim já tinha falado, um segundo dilúvio. Mas em seu egoísmo, eles não se preocuparam com o resto do mundo. Naquela cidade, porém, havia fiéis seguidores de Deus que recusaram o plano de construir a torre. Por isso, ao invés de destruí-los de uma vez por todas, Deus simplesmente confundiu a língua dos construtores para impedir que esse projeto fosse construído. E agora eu pergunto aqui, quem já iniciou alguma coisa que gostaria de fazer, que gostava de fazer, e foi até o final, né? Alguma coisa que quisesse muito fazer e esqueceu de perguntar qual era a vontade de Deus e depois deu errado? Fala, Joaquim. Seja aqui. Eles construíram a torre. Eles construíram a torre, né? E aí, vocês? Já fizeram alguma coisa e já se arrependeram depois, ficaram frustrados? Muitas vezes fazemos projetos e esquecemos o que Deus achou daquilo, se condiz com sua vontade ou não. E quando não dá certo por não condizer com sua vontade, ficamos tristes, mas temos que entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e todos os nossos projetos e planos temos que pôr em suas mãos. Cara, essa pergunta me fez lembrar muito o projeto Fischer, né? Ano passado eu pregava na escola para alguns colegas. Toda semana na quinta-feira tinha uma aula vaga e eu trazia um tema diferente, né? Cada vez pra gente ficar discutindo, sábado, vida de Jesus, milagre de Jesus, enfim. Mas assim, sempre eu falava, se for, meu Deus, se for da tua vontade, né, que deu tudo certo, tudo mais. Mas não necessariamente eu buscava uma resposta clara, eu só sempre pedia para Deus que Ele me usasse, tudo mais, mas não realmente consultar Ele de alguma forma para que Ele dê algum sinal que é aquilo que Ele realmente queria. Também não acho que deu errado, porque, sabe, dava até para passar direitinho, falar de Jesus. Tudo bem que era pouco tempo, então não tinha muito o que falar. Às vezes eu elaborava um tema que nem dava para terminar muito bem, porque o tempo era curto. Mas eu acho que ainda assim foi bom, porque eu acho que eu consegui ainda realmente falar um pouco de Deus ali, né, para aquelas pessoas. Já fez alguma coisa que desagradou a Deus? Desagradou a Deus. Pois essa é a tendência da gente, né? Às vezes a gente faz as coisas primeiro e depois a gente ora para Deus nos ajudar a sair daquilo, sendo que a gente poderia ter evitado aquilo ali, né? Então, a gente já começa com um conselho aqui, ó. Antes de você fazer qualquer coisa, executar qualquer plano, peça a orientação de Deus. Eu já quebrei muitas vezes a cara também por causa disso, e hoje eu aprendi. Hoje aconteceu até uma situação comigo, né? Eu orei a Deus, eu falei, Senhor, eu preciso pagar meu cartão, e no banco não tinha tinha o dinheiro do dízimo, né? E aí eu cheguei lá e falei, meu Deus, será que eu pego esse dinheiro do dízimo, né? E tiro logo e tal. E aí me deu aquele estalo e eu fui no banco. Quando eu cheguei no banco, uma mulher me abordou, né? Falando que estava com fome e queria o dinheiro. Eu olhei para o dinheiro do dízimo, eu falei, meu Deus, será que eu ajudo a mulher? Será que eu desintegro o dízimo? Eu falei, não. Aí eu saí dali, peguei meu cartão e fui na padaria. Aí comprei pão, comprei suco para ela e trouxe de volta. Quando eu voltei, ela já estava deitada
né, com o cobertor que eles dormem debaixo da marquise. Na hora que ela me viu, arregalou os olhos assim, e essa sensação de você obedecer a Deus e você ajudar as pessoas é a melhor sensação que existe. A mulher só olhou para mim e me agradeceu muito e falou assim, que Deus te abençoe e que ele cuide do seu dia. E eu saí dali com o coração maior do mundo. E depois ali eu agradeci, eu falei, Senhor, obrigado, porque eu resolvi, né? Porque é uma escolha diária, você querer ser fiel ali. E a Torre de Babel nos diz muito sobre obediência, porque Deus não pediu para ninguém construir a torre. Deus queria que o pessoal se dispersasse e povoasse o mundo, né? Então, a gente fala da Torre de Babel, que é um assunto relativamente pequeno, mas tem 3 versos aí, né, que a gente vai falar agora. E eu queria saber de vocês qual mais te chamou a atenção, ou o que eles querem dizer no geral. Então, vamos ler aí. Primeiro, Salmo 127:1. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. O segundo verso que a gente tem aí é Colossenses 3:1. Lê aí, Nanda. Uma vez que vocês ressuscitarem para a nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. E o outro é Tiago 1:23-24. Pois, se ouvisse a palavra e não praticarem, serás como alguém que olhar no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afastar, esqueceis como era e suas aparências. Então aí, vamos lá comentar esses versos. O que traz esses versos pra gente? Do que eles falam? Ou cada um comenta um aí? Aqui o que mais me chamou a atenção foi nos versículos aí de Tiago, no capítulo 1, né? Que basicamente, pelo que eu entendi que foi passado aí, é que basicamente se a gente não pratica as coisas de Deus, acaba que a gente se perde, né, na vida, se perdendo nesse mundo, e acaba que a gente já não faz, a gente acaba fazendo coisas que às vezes até a gente nem queria e vai se perdendo. Vamos supor, às vezes a gente está aqui na igreja e tudo mais, a gente tem uma consciência, né, de que Deus, de seguir as coisas dele e tudo mais. Mas vamos supor que aí a gente vê uma reportagem de alguma pessoa que era uma mãe de família e, sei lá, acabou se prostituindo. Aí a gente fala, meu Deus, como é que as pessoas chegam a esse nível? Basicamente, se a gente não é praticante da palavra de Deus, se a gente não tem uma conexão com Deus, eu acho que é muito fácil qualquer tipo de pessoa chegar ao estado daquela mãe que se prostituiu. Eu diria que foi mais ou menos essa mensagem aí que o versículo quis passar. Gostei de Colossenses 3:1, pois fala que devemos manter os nossos olhos fixos em Jesus e no céu. E os versos querem nos dizer que devemos seguir o caminho de Jesus e deixar Ele guiar nossas vidas. O verso de Salmo 127, versículo 1, está nos dizendo que simplesmente nada do que a gente faz vai adiantar se não for da vontade de Deus. Isso é verdade. E o Colossenses aí, o que vocês poderiam dizer de Colossenses 3:1? Então, em Colossenses 3:1 fala que se você fixar seus olhos em Deus e fazer tudo o que ele pedir, né? Exatamente. E o de Tiago 1:23-24 fala que se a gente ouvir a palavra, mas não praticar, é igual alguém que se olha no espelho. Vai ver a si mesmo ali, mas quando ele vai se afastar, ele vai esquecer como era a sua aparência. Então, o que ele está dizendo para a gente aqui? Não adianta nada a gente ler, estudar a Bíblia todo dia se a gente não vai praticar. Isso é vão. E até para as pessoas lá fora, né? Porque elas veem mais o testemunho da gente do que a gente fala. E os construtores de Babel, eles tinham usado 2 habilidades importantes conhecidas do ser humano, que é a comunicação eficaz e a união. Você viu que eles se juntaram ali para poder construir essa torre, e Deus olhou aquilo ali, aquele projeto, e falou, rapaz,
Eles são um povo, uma mesma língua. Se Deus deixasse, se eu não impedisse ali, eles iam construir coisas muito maiores, porque eram os melhores daquela época. Então, trazendo para hoje aí, quais os exemplos de grupos que a gente vê que tem comunicação eficaz, mas estão unidos para fazer algo errado? Bom, eu não conheço tantos grupos assim e me fugiu muitos aqui da memória, mas quando me fala grupo assim que estão unidos para fazer algo errado, já me vem logo à cabeça o grupo LGBT, né? Que eu tô falando tipo, perante a Bíblia, o que eles estão querendo impor na sociedade é errado. É certo a gente respeitar a decisão da pessoa, mas eu não acho certo eles quererem impor como se fosse isso algo normal, como se Deus aprove esse tipo de coisa também, porque infelizmente eles estão associando muita coisa do LGBT, de homossexualidade com Deus também. Já ouvi um cantor que parece que ele era homossexual e falou afirmando no palco que Jesus era travesti. Então é um absurdo, mas eu vi isso num vídeo e é um grupo que eu acho que está unido para espalhar algo que é errado. Um exemplo de grupo de pessoas são as que não aceitam decisões diferentes que não sejam as suas. Aconteceu tem pouco tempo aí, inclusive, né? Depois dessas eleições. Hoje, com essa coisa da tecnologia, a gente viu aí há um tempo atrás aí, depois que o presidente, né, ganhou, o pessoal já estava fazendo manifestação e foi tudo combinado pela internet, né? Ninguém se conhecia ali, a maioria não se conhecia. E aí o que eles fizeram? Eles combinaram. E são várias pessoas de vários lugares, né? Vários lugares diferentes e ninguém foi capaz de coibir isso aí, porque ninguém estava preparado para aquele tanto de gente. A motivação deles pode ter sido correta? Pode, todo mundo tem o direito de protestar. Agora, quando você parte do protesto para depredação de patrimônio público, essas coisas, aí já vira vandalismo, aí você já perde sua razão e aí você deixa de ser aquele grupo que estava ali com um objetivo, como diz aqui, né? Grupos que têm uma comunicação eficaz, estão unidos ali, você viu que eles se movimentaram, eles acamparam ali e estavam para fazer algo errado, o quê? Destruir toda a parte lá do patrimônio de senador, de governador não, do presidente da república e tal. Então esses grupos hoje, né, a gente tá falando da Torre de Babel, que os caras se reuniram para fazer a torre, né, com comunicação eficaz, e eles, se deixassem, a torre ia ser gigante, gigante mesmo, mas Deus viu o propósito deles, aí destruiu. É igual lá, se não chegasse a polícia, não avisasse a polícia e não desse conta e juntasse mais gente, parasse, eles iam, sabe lá, fazer o que ali, né? Então, assim, na história da Torre de Babel, Deus dá uma ordem que é desobedecida abertamente. Então, os rebeldes constroem uma enorme torre e escarnecem das palavras de Deus. Porém, Deus não os destrói. Ele só confunde a língua, impedindo de terminar essa construção. Assim, ele dispersa esse povo todo pelo mundo a fim de repovoá-lo. O que é que isso nos diz sobre a graça de Deus? Que Deus poderia destruir todo mundo ali de novo. O que vocês entendem sobre a graça e sobre esse acontecimento de Deus deixar todo mundo vivo ali? Eu vejo nessa parte aí de que Deus só confundiu a língua do pessoal ali, que Deus ele é muito, muito misericordioso mesmo, porque eu acho que ele não estaria errado também de querer, sei lá, jogar um raio ou fogo naquela torre para destruir, porque vamos supor, eles abertamente, aquilo ali, eles estavam declarando abertamente que queria substituir Deus. Eles queriam substituir a autoridade máxima divina, o criador de tudo. Então, a consequência disso não é uma consequência muito pequena, certo? Então, eu acho que se Deus
jogasse fogo ali naquela torre, eu acho que ele estaria sendo justo, mas Deus é misericordioso e simplesmente confundiu a língua do pessoal. Isso mostra que não só Jesus Cristo que veio aqui era misericordioso, mas o Deus do Antigo Testamento, né, Jeová ou Jafé, enfim, não sei, ele também era um Deus de amor, um Deus de compaixão e um Deus muito misericordioso. Mostra que Deus é um Deus de amor. Ele mostra seu caráter ao dar mais uma chance ao povo de Babel. E hoje, ele é assim conosco também. Ele quis dar uma segunda chance, né? Para as pessoas fazer uma coisa diferente. Porque ele ainda viu que tinha os filhos dele ainda ali. Tinha alguns por perto que Não queriam fazer aquilo. Exatamente. E é mais uma prova de amor e misericórdia que Deus tem pelos seus filhos, né? E que a gente não merece, né? Vocês acham que aquele povo querendo ser igual a Deus merecia ficar vivo ali? Não. Deus podia, com um estalo, falar assim, eu vou destruir tudo e pai, acabou a torre, né? Então, assim, a gente tá chegando no final aqui, eu queria só dar uma pincelada aqui, ó. Se os construtores de Babel não tivessem sido interrompidos, eles teriam construído uma torre diferente de tudo que o mundo já tinha visto. Contudo, Deus sabia que essa torre tinha a intenção de substituí-lo, tornando-se a fonte de segurança e proteção. E não apenas isso, os descendentes de Canaã queriam também a grandeza que pertencia a Deus, unicamente a Deus. Muitas vezes, quando a vaidade da gente é colocada acima de uma clara orientação divina, Deus intervém para tornar a sua vontade conhecida. E aí, depois disso, eu pergunto para vocês, o que vocês conseguiram tirar de lição dessa Torre de Babel? O que vocês não sabiam que vocês souberam agora, ou um conselho que vocês dão para os adolescentes? Essa lição foi muito interessante porque eu achava que na verdade Deus tinha destruído também a torre, mas a gente só agora, lendo aqui a lição, eu aprendi que na verdade Deus só confundiu a língua e teve misericórdia ali do pessoal. E eu entendi melhor o que esse povo que construiu Babel queria dizer, porque eu achava que, tipo assim, eles falaram mesmo de forma aberta que queriam substituir Deus, só que lá eles queriam basicamente foi porque Deus falou uma coisa, eles fizeram outra, e com outras palavras e pelas atitudes declararam abertamente que queriam estar acima de Deus, no lugar de Deus. E Deus ainda assim foi misericordioso, simplesmente só confundiu a língua dos que estavam ali presentes. Essa história me fez conhecer bem mais detalhado. Me embolei aqui. Essa lição me fez conhecer de uma forma bem mais detalhada a história da Torre de Babel, porque eu não conhecia de forma tão detalhada assim. Então teve bastante coisa nova aqui nessa semana, na verdade, para mim. E é isso. A lição foi muito legal. Eu gostei porque eu aprendi várias coisas, como que parece ter ocorrido a história da Torre de Babel em Babilônia, também que as pessoas da região de Babel tinham domínio nas construções, e a que eu gostei mais foi que não adianta nada os nossos esforços se não condiz com a vontade de Deus, e que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Fazer aquilo que Deus pede, né? E não fazer aquilo que você quer. Para tentar se engrandecer, né? E por egoísmo também. Assim, um conselho que eu dou, que também está relacionado ao verso que eu li de Salmos, é buscar sempre tentar conseguir a aprovação de Deus para tudo aquilo que você for fazer, já que nada vai adiantar se você não fizer sem ele. E eu acho assim que a gente tem que parar de ser egoísta, né? Acho que o ego deles ali naquele momento de querer... O medo também, eles estavam com medo, né? Tô com medo porque... Seria um plano B ali pra eles, né? Deus pode mandar outro dilúvio pra gente, vai matar todo mundo. Mas o que seria se eles estivessem lá no topo, ali, começasse a chover? E se Deus quisesse ali, poxa, cai um raio logo ali, matava de qualquer jeito todo mundo ali.
Acho que a gente tem que parar de ser assim, a gente querer, só querer aquilo que a gente acha que é o melhor pra gente. E a gente nunca lembrar de Deus, nunca pedir primeiro pra Ele, nunca falar assim, Deus, por favor, me ajuda nisso. Pedir primeiro a permissão dele, pra ver se aquilo que a gente tá fazendo é o certo. Acho que a gente tem que parar de ser assim. Exatamente, Sofia. E aí, Joaquim, você? O que que você aprendeu sobre a Torre de Babel? Os homens construíram a Torre de Babel e Deus destruiu. Porque eles foram o quê? Porque eles foram obedientes. Desobedientes, né? Então dá um tchau pro pessoal. Fala aí. Tchau, galera. Até o próximo podcast. Tchau, galera. Até o próximo podcast. Tchau, pessoal. Esse foi o nosso podcast de hoje com essa figura, né? Joaquim aqui com a gente. Pode mais vezes, viu, Kiki?